Em 4 dias, Lula volta a ser presidente de um dos países mais ricos do mundo e que tem todos os recursos possíveis e necessários para ser um dos mais prósperos. Tem petróleo e energia abundantes, nióbio em grandes mananciais, mas tem que renacionalizar tudo isso que está sob o controle externo. As tarefas de Lula não são simples, mas ele mesmo disse que só tinha sentido voltar ao poder pela terceira vez se fosse para fazer muito mais do que fez antes, inclusive aquilo que não pôde fazer anteriormente. Tem que democratizar a terra altamente concentrada, a comunicação nas mãos de 7 famílias, tem que auditar a dívida como manda a Constituição. Mas esses são temas que os donos do Brasil não permitem tocar. Lula tem apoio popular e muita experiência e sabe que deve conduzir com cautela para lograr pagar a imensa dívida social num país tão rico e tão cheio de favelas. O dia 1º de janeiro nasce com esperança redobrada num presidente obreiro. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação por estarmos aqui outra vez para cumprir essa missão de levar ao grande público, à grande audiência de Telesur, informações sobre o gigante Brasil, uma nova fase sintonizado com a esperança depois da eleição do Lula, ao mesmo tempo com a oportunidade que se abre para retomar caminhos indispensáveis a uma transformação soberana, democrática, de um país que ainda tem uma dívida social imensa a pagar com o seu próprio povo. E para nos falar sobre essas possibilidades, que incluem, inclusive, a possibilidade de uma reversão de políticas de privatizações que ocorreram, que apontam para um caminho de desarmar a possibilidade soberana do Brasil. O nosso convidado de hoje é o professor Gilberto Bercovitch, autor do livro Nacionalização, Possibilidades e Necessidades, e que é professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, a quem dou minhas boas noites. Professor, bem-vindo mais uma vez, professor, aqui ao Latitude Brasil. Boa noite, Beto. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui no Latitude Brasil. É um grande prazer poder estar aqui falando na Telesur para todos os nossos espectadores, ouvintes, sobre as discussões dos nossos problemas, né? Professor, o presidente Lula teve uma oportunidade raríssima, terceira vez presidente do Brasil. São situações muito singulares na história, né? Um presidente de origem obreira, que não tem diploma universitário, e que o povo renova a sua confiança na capacidade de Lula conduzir a nação brasileira para caminhos de soberania, democracia e justiça social. E a montagem que o presidente Lula está fazendo do seu governo demonstra um cuidado muito evidente para que não seja, logo de início, alvo de alguma hostilidade crônica do chamado mercado, que são os grandes capitalistas, que já demonstraram que estão com uma ponta de suspeição em relação à política econômica do presidente Lula. Haverá possibilidade, professor, historicamente falando, politicamente falando, do presidente Lula, com essa composição de governo, retomar algumas empresas estatais que foram privatizadas de maneira totalmente irregular? Bom, Beto, vamos primeiro falar da situação internacional. Em termos internacionais, o presidente Lula está aí com uma grande oportunidade, porque a fase do mundo hoje não é de privatização, pelo contrário, é de reestatização, de renacionalização. Na Europa, isso está acontecendo em vários países, até saiu uma notícia ontem, anteontem, da reestatização da água em Portugal, mas não só em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, até na Inglaterra. Então, estão ocorrendo reestatizações e renacionalizações. A guerra da Ucrânia
tem mostrado o caráter estratégico, né, do controle sobre energia, sobre esses insumos essenciais. A França, só para dar o exemplo do Macron, que é um governante de direita, né, um liberal, ele está restatizando a empresa de energia francesa, né, a EDF, Energie de France, e nos Estados Unidos, né, também, em vários lugares, há uma reação, uma retomada também do papel do Estado em determinados setores. No caso, a energia elétrica, as hidrelétricas nunca saíram do controle do governo americano, por exemplo. Os aeroportos são estatais, na verdade são dos municípios, né, são dos counties, né, dos municípios americanos. Os Estados Unidos estão cheios de exemplos de atuação estatal direta na prestação de serviços, na prestação de determinadas atividades econômicas. Na América Latina, né, não só no caso da Argentina, da Bolívia, mas no Chile está se discutindo a renacionalização. No México, o López Obrador também está tentando retomar o controle sobre a energia elétrica, que foi perdido, em parte, nos últimos governos neoliberais mexicanos. Está também reestruturando a Pemex, né, que é a grande petroleira estatal mexicana. Então, temos aí pela América Latina também uma série de outros exemplos de renacionalização, de reestatização de setores que tinham sido entregues para o mercado e que, obviamente, cujas políticas não deram certo, né? Como, aliás, não deram certo também no Brasil, né? O senhor diria que essas renacionalizações, reestatizações, compõem um quadro encorajador ao presidente Lula, ou seja, os ventos mundiais sopram a favor de uma tendência que o presidente Lula já disse. Ele falou em parar todo tipo de privatização, que não vai permitir, mas ele pode ir além, ou seja, falar também em renacionalizar? Então, o presidente Lula muito bem falou no fim das privatizações, que não vão haver mais privatizações. Aliás, o atual governo está tentando até o último dia passar na xepa da feira o que der, né? Eles estão vendendo, parece que agora vão vender amanhã a sede do Banco do Brasil, quer dizer, estão vendendo assim, o que dá e o que não dá, num desespero, que faltam 10 dias para eles irem embora, graças a Deus, e estão tentando tudo que é jeito privatizar o que dá ainda, o que sobrou, alguma coisa que sobrou. Mas acho que o presidente Lula não só pode, como deve ir além, por uma série de razões. Não só internacionalmente, os ventos estão mais favoráveis, mas em termos nacionais, a gente tem uma questão importante, que às vezes as pessoas não se dão conta. As privatizações que ocorreram nos últimos anos, as mais recentes, especialmente no governo Temer e no governo Bolsonaro, elas têm um problema a mais, além de toda e qualquer privatização, que além de atingir empresas estratégicas, empresas essenciais para o desenvolvimento econômico do país, como foi na época do Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce, como foram as siderúrgicas, né? Como foram as telecomunicações, tem um probleminha a mais aqui no caso da Eletrobras e do desmonte da Petrobras. A Eletrobras e a Petrobras, elas prestam serviços e elas são responsáveis por bens de consumo que atingem diretamente o dia a dia da população em geral. Então, a gente está falando de energia elétrica e de combustíveis. O preço da energia, o preço dos combustíveis, eles afetam toda a economia, afetam tudo. Do prato de comida ao transporte, afetam absolutamente tudo. Então, as pessoas são atingidas diretamente pela malversação, pelo descalabro na gestão desses setores ou pela gestão visando simplesmente o lucro dos acionistas privados. Então, o governo tem que dar uma resposta a isso. O governo tem que dar uma resposta à questão do acesso à energia, a uma energia barata, acesso a uma energia barata, acesso a uma energia de qualidade, não só para o consumidor individual, né, para nós, assim, os cidadãos, mas também para a própria indústria. O Brasil só se industrializou porque conseguiu disponibilizar energia a preços acessíveis para o seu parque industrial. O mesmo vale para a Petrobras, para a questão dos combustíveis, não só dos combustíveis, não é só a questão da gasolina ou do diesel, né, que afetam a todos por causa do frete do caminhão, do combustível dos carros, mas o petróleo ele é um insumo básico da indústria. Ou seja,
tem que ter toda a cadeia do petróleo organizada para que a industrialização possa se desenvolver, para que as pessoas possam ter melhores empregos, para que as pessoas possam ter maior oferta de produtos e com preços justos, com preços acessíveis. Tudo isso afeta, então, o dia a dia. Então, acho que o governo vai ter que dar uma resposta. É diferente um pouco de uma empresa que, embora seja estratégica e que eu defenda a sua reestatização, que é o caso da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ela explora minério. O minério, ele atinge as pessoas indiretamente, né, a exploração, não é diretamente. É óbvio, afeta o preço de produtos, afeta uma série de coisas, né? E são recursos que não renováveis, são recursos extremamente importantes para o desenvolvimento. Mas é um pouco diferente falar de minério do que falar de energia ou combustível, que atinge o dia a dia das pessoas. Então, a necessidade de uma resposta do governo vai ser muito mais cobrada. Então, acho que o presidente Lula está aí com a faca e o queijo na mão. Ele tem o exemplo de fora, né, essas reestatizações, e ele tem a demanda de dentro, né, a exigência de ter acesso a preços justos para a energia, para os combustíveis, para que as pessoas possam ter efetivamente uma qualidade de vida melhor, possam ter mais acesso aos vários produtos, possam ter melhores empregos, possam ter melhores oportunidades. Então, acredito que o presidente Lula não vai poder ficar só falando não vai ter mais privatização, que já é uma grande coisa, mas tem que ir além. Quem não vai ter mais, vamos ter que retomar o que foi privatizado. Nós poderíamos dizer que, além do exemplo de fora e da demanda de dentro, o presidente tem uma oportunidade única de ter sido 3 vezes eleito, ou seja, essa oportunidade é histórica, não é qualquer presidente que tem uma autoridade política, social confirmada pela soberania popular do voto, e nesse sentido, diferentemente de 2002, por exemplo, quando talvez o presidente Lula não quisesse, naquele momento, abrir o debate sobre aquelas privatizações que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda pela novidade da administração. Ele disse também agora, professor Bercovitch, eu não voltaria à presidência da República para fazer a mesma coisa. Eu voltei para fazer mais e fazer aquilo que eu deixei de fazer nas vezes anteriores, porque agora eu sei como fazer o que eu não fiz antes. Como é que o senhor interpreta isso? Isso é um bom sinal nesse sentido de que não só ele quer fazer mais, ele vai precisar fazer mais. Ele está encontrando o país numa situação muito pior do que ele encontrou em 2003, quando ele foi eleito pela primeira vez. Isso que em 2003 ele já não pegou uma boa herança, né? Foi uma herança maldita, como ele dizia, né? Mas mesmo assim, perto do que ele está encontrando hoje, foi uma maravilha. Porque o Fernando Henrique destruiu o Estado brasileiro, ele eliminou uma série de instrumentos do Estado, mas ele não acabou com tudo. O atual governo praticamente é terra arrasada, né? Não tem nada em pé, não tem nada no lugar, está tudo desestruturado. Então, o presidente vai ter não só muito trabalho para reestruturar os órgãos públicos, os ministérios, as autarquias, todos os órgãos públicos, mas também tem essa questão dessa privatização feita às pressas, feita de qualquer forma, violando a própria legislação das privatizações, como foi o caso, por exemplo, das refinarias da Petrobras, né? A própria casa da Eletrobras também foi feita de uma maneira violando a legislação, violando decisões do Supremo sobre o assunto, e vai ter que cuidar dessa questão. E eu insisto na questão da Eletrobras, porque energia elétrica é um insumo básico e que não dá para ficar na mão de uma empresa que só vai querer remunerar acionista privado, acionista minoritário. E não só isso, que controla o regime de águas do país, que controla as barragens. Né? Então, o plano da Eletrobras são 2, não é só energia, é energia. Estamos conversando aqui em Latitude Brasil com o professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo e autor do livro Nacionalização, Necessidades e Possibilidades. Voltamos já já aqui com Latitude Brasil. Não saia daí.
Latitude Brasil recebe hoje o professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, USP, e também autor, entre tantos outros livros, do mais recente, que é Nacionalização, Possibilidades e Necessidades. Nós estamos vendo as necessidades aí serem expostas, né, de uma forma tal que muitos países estão revertendo aquilo que fizeram naquele vendaval neoliberal dos anos 90, privatizando tudo selvagemmente. Estão chegando à conclusão de que não é por aí o caminho do desenvolvimento e da soberania econômica. Agora, no caso brasileiro, professor, nós temos, além de tudo, uma herança de 4 anos do governo Bolsonaro e 2 anos de Temer, que é praticamente terra arrasada, porque houve um destroçamento total da administração pública das empresas. Por exemplo, uma das maiores empresas de distribuição de petróleo e derivados, a BR Distribuidora, foi privatizada ilegalmente. Como reverter? Com que ferramentas? Porque o senhor aponta que há ilegalidade, inclusive, uma certa conivência do Supremo Tribunal Federal nessa privatização selvagem e entreguista, não? Então, todo esse processo, Beto, foi feito de maneira muito atabalhoada, de maneira. Eles estavam com pressa, né? Que acho que eles não sabiam quanto tempo eles iam conseguir ficar no governo, acho que era esse o medo deles, e fizeram com uma pressa assim, nunca vista antes. Eu até usei uma vez uma comparação que dizia o seguinte, dizia o seguinte, na época do Fernando Henrique, a ocupação, a destruição do país era uma espécie de modelo de companhia das Índias. Né? Eles invadiram, ocuparam, exploravam, mas com uma certa ordem, uma certa organização. Agora, com o Temer e com o Bolsonaro, não é mais companhia das Índias, são os piratas. Eles vêm aqui para pilhar. É só para pilhar, eles só querem o butim. Então é feito de qualquer jeito, de maneira atabalhoada, violando as leis que eles mesmos fazem. Né? Aí o Supremo libera, depois ele viola a própria decisão do Supremo que liberou. É feito de maneira completamente atrapalhada, completamente ilegal. Obviamente, é uma série de vícios de origem jurídica, né, nesses processos todos, só que com um problema, né? A gente tem que falar também a situação concreta. O Supremo Tribunal Federal, a atual composição, é pró-privatização. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da privatização das subsidiárias das estatais sem lei. Isso não tem cabimento, isso não está em lugar nenhum da Constituição, das leis. Isso simplesmente é uma privatização, uma privatização branca, é um desmonte, é uma fraude. Porque você vende a subsidiária e vai deixando só a casca, né, que é a empresa mãe, né, a Ou holding. seja, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o responsável, seria o guardião da Constituição, viola a própria Constituição. Infelizmente, está violando, e essas decisões pró-privatização são exemplo disso. Não só essas. Por exemplo, as decisões também a favor da reforma trabalhista. A Constituição de 88 ela pode ter muitos defeitos, mas uma coisa ela é clara, ela protege o trabalhador. Ela tem vários artigos protegendo os trabalhadores. A reforma trabalhista é visivelmente inconstitucional, não precisa ser nenhum especialista em direito constitucional para perceber isso. E o Supremo diz que tudo bem, porque afinal a Constituição, segundo os ministros, usaram esse argumento, a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim. Ou seja, a gente vivia no comunismo e não sabia. Ninguém avisou para a gente, não é, Beto? A gente vivia numa república soviética, né? Quer dizer, não tem cabimento. Ou seja, a Constituição de 88 não cabia mais, não podia ficar de pé, porque a era Vargas já não podia ser Já respeitada, não mas podia como, mais. aliás, quis o Fernando Henrique Cardoso, né? Exatamente. Então, assim, tem essas questões jurídicas, eu acho assim, que não vai ser pela via jurídica que vai se resolver. A questão é política, é de apoio, de vontade política. O presidente Lula, caso tenha realmente a intenção de reorganizar a economia do país, de republicizar esses serviços que foram privatizados, ele tem uma série de instrumentos que ele não precisa passar necessariamente pela via da contestação ou da anulação do que foi feito. Por exemplo, ele pode desapropriar as ações dessas empresas ou os bens, ele pode recomprar se achar que vale a pena ou não.
Ele pode, no caso, por exemplo, dos serviços públicos, que é o caso da energia elétrica, né? Ele pode encampar, que é terminar a concessão antes, né, e retirar do privado a prestação do serviço. Tem uma Ah, série de mecanismos jurídicos legais, né, que estão previstos na legislação. para que Inclusive, o se for o Estado caso, voltasse a ter maioria acionária, seria isso? Um no caso da recompra? Eletrobras, Ah, o Estado pode recomprar as ações. O Estado pode desapropriar as ações, se quiser ser mais um pouco mais radical nesse sentido, mas isso não quer dizer que não vai pagar. Bom, em alguns casos vai ter indenização, em outros vai se negociar. Enfim, tem toda uma gama de possibilidades aí para que o governo possa atuar de uma maneira mais efetiva nesses setores. O caso da Eletrobras, inclusive, a lei, ela, numa maneira inclusive inconstitucional, ela limita a atuação da União como acionista. A União continua sendo acionista majoritária da Eletrobras. Ela tem, acho que é hoje, 40% do capital. Ela ainda é a principal acionista. Só que a lei proíbe que ela atue. Quer dizer, isso não tem cabimento. É o mercado proibindo que o governo atue pela regra do mercado. Quer dizer, é hum, um negócio entendo, entendo. fantástico, né? Que só no Agora, Brasil isso sim, acontece. é, Bolsonaro chegou a declarar, né, eu não vim construir nada, eu vim para destruir. E, na medida do possível, ele fez. Parece que ele não conseguiu fazer tudo o que queria. E talvez seja esse um dos motivos que ele tenha perdido apoio em alguns circuitos do grande capital, porque ele prometeu uma coisa e não entregou. Por exemplo, ele prometeu privatizar a Petrobras e não conseguiu. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Correio, e não conseguiu. O que teria acontecido, professor? Isso não é, de alguma forma, a existência de uma consciência num setor empresarial de que o Brasil, mesmo eles defendendo as leis do mercado, o Brasil não pode viver sem essas ferramentas estatais, mesmo para o setor empresarial dar certo? Então, Beto, assim, eu não sei o que aconteceu com o empresariado brasileiro dos últimos anos, que parece que eles perderam um pouquinho o pé na realidade. Hum. Eles ficam com um discurso ultraliberal, quase anarcocapitalista, quando em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar, muito menos nos Estados Unidos, que eles gostam tanto, existe empresário de sucesso, existe indústria, existe uma economia bem sucedida que cresce, que se desenvolve, sem Estado. Não existe isso. Os Estados Unidos têm Estado, e não só no nome, eles têm Claro, Estado claro, atuante em todos os setores. Para você claro. ter uma ideia, os americanos têm um comitê de controle do capital estrangeiro, em que eles avaliam todos os investimentos estrangeiros feitos nos Estados Unidos. E eles proíbem uma série de investimentos chineses, de fundos árabes, já proibiram vários. Se fossem aqui, se o presidente fizesse isso aqui, ele estava sendo chamado de comunista, bolivariano, maluco e não sei mais o quê. Né? Porque agora Inclusive, ele o gosta de falar. setor de energia lá está sob controle militar, né? É o controle militar americano. Inclusive, tem uma história inclusive, interessante de uma empresa estatal chinesa de petróleo, tentou comprar uma petroleira americana, acho que é um Nocal, que era o nome, e foi proibido, o Congresso proibiu, esse comitê de avaliação dos investimentos proibiu. Esse fundo árabe que comprou a refinaria da Bahia, né, ele tentou comprar o porto de Nova York, e foi proibido. Agora, aqui pode, né? Aqui é o liberou geral. Quer dizer, Aliás, o isso não Bolsonaro existe. disse assim: tudo está à venda. O Paulo Guedes também disse isso. Vocês podem comprar tudo. Mas acho que não deu tempo e o voto popular mudou o rumo das coisas. Não, não deu tempo, e, de novo, é um erro. Assim, eu volto a falar, dou vários exemplos. O empresariado brasileiro perdeu completamente o pé. Por exemplo, a reforma trabalhista, pode dar um exemplo para ser um pouco da estatal, mas é a mesma coisa. Reforma trabalhista desestruturou completamente o mundo do trabalho, desorganizou a força de trabalho. Não existe lugar nenhum do mundo, não tem nenhuma loja, nenhuma fábrica, nada, nenhum negócio que funciona sem o trabalho organizado. Você É, desestruturou o trabalho. Como é que você quer que a economia funcione? Não tem como, é impossível.
É a mesma coisa. Como é que você vai querer que a economia funcione se você não consegue ter o fornecimento adequado de energia? Você não planeja a expansão do sistema de fornecimento de energia. Os preços são absolutamente absurdos. São dos preços mais altos do mundo, tendo abundância de oferta. Quer dizer, não tem nem a justificativa, como sei lá, em alguns lugares da Europa, enfim, no Japão, em que tem pouca oferta, tem que importar energia, aí, obviamente, é tudo mais caro. O Brasil tem Uhum. abundância de oferta e das Ou mais seja, variadas fontes. nós podemos prever, né, que o presidente Lula está diante de questões muito decisivas para o próximo rumo da nação brasileira, e ele já deu provas que merece a confiança do povo brasileiro no sentido de encará-las, não só parar a privatização, mas como recuperar a soberania, não? Inclusive em benefício, por incrível que pareça, dos próprios empresários. Que... Eu tenho uma história do Getúlio, eu não sei se você sabe essa história é boa. Que o Getúlio, nos anos 30, veio para É. São Paulo falar com o Matarazzo, com os empresários paulistas, né, sobre as leis trabalhistas que ele estava implantando, ainda no governo provisório. E aí ele teve a reunião, e aí ele saiu, ele voltou louco, voltou muito bravo, né? E aí o ajudante de ordens dele, que era o Amaral Peixoto, que depois viria a ser genro dele, né, governador do Rio, né, falou assim, mas presidente, o que aconteceu, né? Por que o senhor está tão bravo, né? Ah, eu estou tentando salvar esses burgueses burros e eles não entendem. Professor Gilberto Bercovitch, ficou dado o recado muito claramente das possibilidades e das necessidades que o Brasil tem e que o novo presidente, que começará, Lula, 3, a partir de 1º de janeiro, poderá dar uma resposta muito importante ao povo brasileiro e ao mundo inteiro, com o Brasil soberano, recuperando boa parte daquilo que foi construído lá atrás, na era Vargas, e que são ferramentas indispensáveis. Muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. Eu que agradeço, Beto, é um prazer. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, autor do livro Nacionalização, Possibilidades e Necessidades. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua presença. Na semana que vem estaremos de volta com mais esse encontro sobre o Gigante do Sul, Latitude Brasil. Tchau, aquele abraço.